Olá pessoal, estamos de volta agora para explicar a segunda parte da nossa aula. E a segunda parte começa com o segundo exercício. Está aí um corpo, descreve um movimento uniforme ao longo de uma pista horizontal e circular. Então se trata de um movimento circular uniforme, né? O raio do círculo que ele descreve é 10 metros e ele percorre um arco de 15 metros em 3 segundos, tá certo? Ele pede para a gente determinar a aceleração centrípeta e o ângulo descrito pelo móvel. Qual o ângulo que ele descreveu, né, quando percorreu o arco de 15 metros? Vamos ver a solução. Então tá aí a figurinha, né? A velocidade linear ou tangencial, a aceleração centrípeta, o ângulo descrito, o arco percorrido de 15 metros, tá tudo aí. Então vamos começar calculando a velocidade, né? A velocidade linear, que é aquela mesma escalar, ΔS sobre ΔT, né? Velocidade linear ou escalar. Então 15 dividido por 3, 5. Já temos a velocidade, tá certo? Essa velocidade aparece na letra B e na letra C. Então agora vamos, né? Depois de calcular a velocidade linear, vamos calcular a aceleração centrípeta. Aí está a fórmula da aceleração centrípeta, velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. A velocidade já foi calculada, eleva ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, dividido por 10, 2,5. Né? 2,5 é o valor da aceleração centrípeta. Como eu disse, ela aparece na letra B e na letra C. Agora vamos ao cálculo do ângulo central, porque ele também quer que calcule o ângulo central. O ângulo central aparece naquela fórmula W igual a Δθ sobre ΔT. Aqui no fim da solução você vê a fórmula, lá na última linha da solução. Ó, velocidade angular é Δθ sobre ΔT. Esse Δθ é o ângulo central que aparece na figura. Né? Mas veja, para calcular o ângulo central, vamos primeiro calcular a velocidade angular, porque para calcular o ângulo central eu preciso da velocidade angular. Então vejamos aí. Aí tem V igual a ômega R, né? V igual a ômega R, onde ômega é V sobre R. O V, 5, que a gente tinha calculado antes, o V é 5, e o R é 10. 5 dividido por 10, 0,5. Olha a velocidade angular aí, tá certo? Para que essa velocidade angular? Essa velocidade angular é para a gente calcular, tá certo? O ângulo central. É para calcular o ângulo central. Então, finalmente, a velocidade angular é Δθ sobre ΔT, né? Velocidade de rotação ou velocidade angular. Velocidade angular é 0,5, Δθ a gente quer determinar, que é o ângulo central, e o tempo é 3, que ele deu desde o início, né? O tempo é 3, que foi dado desde o início. Então, determinando Δθ, produto dos meios igual dos extremos, Δθ igual a 1,5 radianos, indicando para a resposta a letra B de bola. B de bola para a questão número 2. Tá certo? Bom, então vejamos essa questão do Enem, né? Aí uma bicicleta, eu estou vendo aí pelo desenho que a coroa é aquela roda dentada onde estão os pedais. A coroa tem um diâmetro de 30 centímetros. Mas como eu vou precisar do raio, eu vou dividir por 2. Vai dar 15, né? Porque na fórmula eu vou precisar do raio. Então o diâmetro da coroa, 30 centímetros. Então o raio da coroa, 15. A catraca lá atrás, aquela roda menorzinha, tem um diâmetro de 10. Como eu quero o raio, eu vou dividir por 2. Vai ser um diâmetro de 5. E a roda traseira, que está presa na catraca, a catraca quando girar vai arrastar essa roda, né? A roda traseira tem um diâmetro de 80, portanto tem um raio de 40, tá certo? Isso só para a gente iniciar os cálculos. Então agora vamos ver a resolução da questão. Então, lá em cima, antes do desenho, tem a fórmula fundamental, né? Que a frequência é o número de voltas dividida pelo tempo. O número de voltas, tá certo?
que a coroa ou a coroa está dando pelo tempo. Isso é a frequência da coroa ou da catraca, serve para as duas. Mas a fórmula fundamental que a gente viu quando estudou a transmissão de movimentos da coroa para a catraca é essa aí, ó. Essa que está abaixo da figura. A frequência da coroa vezes o raio da coroa é igual à frequência da catraca vezes o raio da catraca, né? Foi essa a fórmula fundamental. Eu disse, essa é a mais importante. Frequência da coroa vezes o raio da coroa, igual frequência da catraca vezes o raio da catraca. Mas a frequência da coroa é o número de voltas que ela dá pelo tempo, a fórmula lá em cima, acima da figura, né? A frequência é o número de voltas pelo tempo. Como ele diz que a coroa dá uma volta, né? Quando a coroa dá uma volta, então o número de voltas da coroa é 1, dividido pelo tempo, vezes o raio da coroa. O raio da coroa é só dividir o 30, né? Que está na figura onde a bicicleta aparece, e 30 por 2 dá 15. Não é isso? Coroa só dá uma volta, n igual a 1. Tempo, ninguém sabe, então ΔT. Vezes o raio, 30 dividido por 2, 15. Agora, a direita da igualdade. Frequência da catraca. É o número de voltas que ela vai dar, n, eu não sei quantas voltas ela vai dar, n, né? Vezes o raio da catraca, 5. Na figura inicial, a gente dividiu 10 por 2, 5. Então ficou aí, ó, 1 sobre ΔT vezes 15 igual a n sobre ΔT vezes 5. O ΔT vai cortar de um lado do outro, tá certo? Então, quando a gente tirar o valor de n, vai ficar 15 dividido por 5 dá 3. 3 voltas, tá certo? A catraca, encontramos o número de voltas da catraca, tá certo? Agora, a catraca dá 3 voltas. E como ela está presa na roda traseira, a roda traseira também dá 3 voltas. A catraca arrasta a roda traseira. Então, a roda traseira vai dar 3 voltas. 3 voltas. Tá certo? Mas cada volta da roda, cada volta de uma circunferência, o tamanho da circunferência é 2πr. O tamanho da circunferência da roda traseira, 2πr, o comprimento da circunferência. Como ela dá 3 voltas, então o deslocamento será 3 vezes 2πr. Tá certo? Para percorrer toda a circunferência da roda, tá certo? O tamanho dessa circunferência é 2πr. Mas a gente já calculou que ela dá 3 voltas, então 3 vezes 2πr. Quando fizer essa conta, 7,2 metros, indicando a resposta C. Tá certo? A fórmula fundamental, você também tem que olhar aquela fórmula lá em cima da resolução, que a frequência é dada pelo número de voltas dividido pelo tempo. Tá certo? Para calcular o número de voltas da roda traseira. Pronto, resposta C para a questão 3. E agora, vamos tentar solucionar a questão número 4. Tá certo? Então você tem aí o enunciado, né? Uma máquina consta de um cilindro. O cilindro onde a corda está enrolada, o raio dele, 15 centímetros. O cilindro está preso num eixo. E o eixo, você gira esse eixo por uma manivela. Quem já tirou água em poço, conhece mais ou menos esse sistema aí, né? Para tirar água no poço. Você gira a manivela faz o cilindro rodar, o cilindro enrola a corda, né? E a corda puxa o balde que encheu d'água lá no poço, né? Vai girando a manivela, o cilindro vai girando, a corda vai enrolando e a água vai subindo dentro do balde, né? É assim que funciona essa máquina simples aí, tá certo? Agora ele está dizendo o seguinte, que a corda que está enrolada no cilindro, ela sobe 9 metros em 30 segundos. A corda que está puxando o balde no desenho, a corda que está puxando o balde, ela sobe 9 metros em 30 segundos, tá certo? O que já dá para calcular a velocidade linear ou escalar, tá certo? Só é dividir.
O 9 por 30 vai dar a velocidade escalar. Ela sobe isso. E ele está aí querendo que a gente calcule em centímetros por segundo a velocidade linear do cabo. Porque a da corda, você sabe, a da corda, ela sobe 9 metros em 30 segundos. Então vai dar 9 dividido por 30, né? Que vai dar 0,3 quando a gente fizer as contas. Mas ele não quer, ele quer a velocidade do cabo, velocidade linear do cabo. Então, vamos lá. Ó, na resolução, o cabo e o cilindro giram juntos. Tá? Então, a velocidade do cabo é a mesma velocidade do cilindro. Tá certo? O cabo e o cilindro giram juntos. Então a velocidade quer dizer o seguinte: quando um der uma volta, o outro também deu. Então a velocidade angular é a mesma. Você está girando o cabo, aquela manivela, e o cilindro está girando. Quando o cabo der uma volta, 360 graus, o cilindro também deu uma volta, 360 graus. Então isso quer dizer que o cabo e o cilindro têm a mesma velocidade angular. Está escrito aí. Tá certo? Começamos assim: o cabo e o cilindro têm a mesma velocidade angular. Agora, a corda e o cilindro, agora pensando na corda, a corda e o cilindro têm a mesma velocidade escalar, porque quando a corda subir 9 metros, o cilindro também tem que andar 9 metros. Aquele pontinho do cilindro que está girando também tem que andar 9 metros, porque não é? A corda está aderida ao cilindro. Então, se a corda anda 1 centímetro, o cilindro também dá uma rotação de 1 centímetro, um comprimento de 1 centímetro. Então, a velocidade escalar do cilindro é igualzinha à velocidade escalar do balde. Por quê? Porque se a corda subir 1 centímetro, o cilindro também gira de 1 centímetro. Tá certo? Então, muito bem. Velocidade escalar do cilindro igual à do balde. A velocidade escalar do cilindro, como é igual a do balde, é igual a da corda. A do balde é a da corda, claro. Então é só dividir, tá certo? Os 9 metros pelo tempo de 30 segundos. Só que como ele quer as respostas em centímetros, eu estou olhando ali as respostas, então eu vou logo transformar esse metro para centímetros. Tá? Ele quer a resposta em centímetros, então transformo logo esse metro em centímetro. Então a velocidade da corda, que é igualzinha do cilindro, a da corda é a do cilindro, a velocidade escalar da corda é igual a do cilindro. A corda sobe com essa velocidade aí, 900 dividido por 30, né? 900 centímetros dá 30 centímetros por segundo. Pronto, essa é a velocidade escalar do cilindro. Esta é a velocidade escalar do cilindro. Tá certo? Com certeza. Agora vamos voltar. Vamos dar sequência, aliás. Voltar não, vamos dar sequência. Então, agora olhando para a figura original, vamos continuar a solução. Né? Como o cabo e o cilindro estão ligados um ao outro, quando o cilindro der uma volta, o cabo também deu uma volta. Então eles têm a mesma velocidade angular. Está escrito aqui, ó, velocidade angular do cabo é a mesma velocidade angular do cilindro. E a velocidade angular, a relação entre velocidade angular e velocidade escalar. A velocidade angular, V igual a ômega R. Ó, né? Então, nós temos que o ômega é V sobre R. Se o V é igual a ômega R, B é igual a ômega R, então o ômega é V sobre R. V para o cabo, V do cabo sobre o R do cabo. O R do cabo, no desenho eu estou vendo que é 40 centímetros. Né? V do cabo sobre o R do cabo é 40 centímetros. Agora, o V do cilindro sobre o R do cilindro. O V do cilindro a gente calculou, 30 centímetros. E o R do cilindro, ele deu, está lá no enunciado, 15. Fazendo as continhas, a velocidade do cabo, tá certo? A velocidade escalar do cabo é 80 centímetros por segundo, letra C. Aliás, desculpe, letra D, D de dado, 80 centímetros por segundo. Letra D de dado para a questão número 4. Tá certo?
Muito bem. A quinta questão é um portão de garagem, de prédio, né? Aquele portão que na guarita, né, o porteiro aciona para você entrar ou sair com o seu carro. Então, ele diz o seguinte, que a engrenagem tem um raio de 10 centímetros e está fixada em um eixo de um motor elétrico, né, que gira com 120 rotações por minuto. A engrenagem que vai arrastar o portão, a gente vai ver na solução, vai ter uma figura ali. Vamos ver essa figura. A engrenagem é essa roda dentada aí, ó. Ela vai arrastar essa esteira aí, ó. A engrenagem gira e puxa a esteira. E o portão está preso na esteira. Essa engrenagemzinha aí, essa roda dentada, ela vai girar e vai arrastar a esteira. A velocidade escalar ou linear da engrenagem é a mesma da esteira. Então ela vai girar e vai arrastar a esteira. A esteira vai se mover e o portão vai abrir ou fechar, depende da situação, né? Abrir ou fechar, tá certo? Então é isso. Essa engrenagem aí está presa no motor, essa roda dentada. O motor gira com a frequência de 120 RPM, está no enunciado. O motor gira com a frequência de 120 RPM. Aí ela arrasta a esteira, tá certo? Aí a esteira está presa no portão, então o portão se move por conta disso. Dá para a gente ver que a velocidade linear da engrenagem é a mesma velocidade da esteira, do portão, né? Da esteira é do portão, porque a esteira está presa no portão. Então a velocidade linear da engrenagem é igual à velocidade linear da esteira. Então está aqui. Da engrenagem. A engrenagem está em movimento circular, tá? E a esteira está em movimento linear. Então, velocidade do movimento circular igual a velocidade do movimento retilíneo uniforme. Tá certo? Lembrando as fórmulas, antes de qualquer coisa, tá certo? A gente tem que a velocidade circular, velocidade linear circular. A gente já lembra da fórmula, né? 2πrf, velocidade linear no movimento circular. 2πrf, onde R é o raio da engrenagem, que é circular, né? E F é a frequência. E a velocidade escalar, ΔS sobre ΔT. Tá? Aí está indicado que o π vale 3 e que o raio vale 10 centímetros ou 0,1 metros. O 0,1 metros. O raio vale 10 centímetros ou 0,1 metro. A velocidade escalar, 2πrf. A velocidade linear do movimento circular, 2πrf. A velocidade escalar do movimento retilíneo uniforme, ΔS sobre ΔT. Agora, temos que transformar a frequência, que ela está em rotação por minuto, e ela tem que aparecer em rotações por segundo, porque no sistema internacional o tempo tem que ser em segundos. Então, 120 rotações por minuto, mas cada minuto tem 60 segundos, né? 120 rotações por minuto, cada minuto 60 segundos, aí você divide 120 por 60, dá 2 rotações por segundo. Rotações por segundo é chamado de Hertz. Tá circulado aí em vermelho, né? 2 rotações por segundo. Isso é chamado de Hertz, né? Rotações por segundo ou Hertz. Então achamos a frequência. Voltamos para a primeira fórmula lá em cima. 2π, o π vale 3, o raio vale 0,1, já em metros. A frequência deu 2. O espaço percorrido pelo portão para abrir 6 metros, então 2π, 2 vezes 3, 0,1, que é exatamente o raio, 2 é a frequência, 6 é a distância, ΔT, faz essas continhas aí, tá? Tira o valor de ΔT, 5 segundos, resposta, letra E. Tá certo? É o tempo que o portão gasta para fechar ou abrir. Eu só tenho a agradecer a atenção de vocês e qualquer dúvida, estarei aqui para ajudá-los, tá bem? Até a próxima, pessoal. E continuem na quarentena.